Gente, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. A paz. A todos que se encontram aqui no Instituto, no nosso estúdio de gravação. A gente recebe alguns convidados para poder participar da nossa gravação, né? E aqueles que vão assistir essa ministração, essa palavra, pelos canais do Instituto em outro momento. Que a paz seja com cada um que se encontra neste lugar e que nós possamos ser edificados, transformados por essa palavra ao qual vamos assistir hoje, né? Aprender um pouco sobre os caminhos da nossa mente renovada e o caminho que está nos levando para Cristo, que se encontra em Romanos 12, versículo 2. Vamos fazer uma breve oração para a gente dar início? E aqueles que estão aí com caneta, papel na mão, faça suas anotações. Aquele que vai assistir em outro momento também. Eu sugiro que toda reunião missionária, se você puder, assista num lugar tranquilo e anote aquilo que o Senhor vai ministrar no teu coração através desses ensinos. Porque eu creio que essas palavras ela têm o poder de transformar as nossas vidas. Então, tire um tempo, medite, anote que você vai ser edificado por meio desta palavra. Vamos lá então, gente, fazer uma breve oração. Pode fazer sentado, se você quiser ficar em pé. Aquilo que é de costume habitual teu, né? Você realiza essa oração de início. Pai eterno, em nome do teu Filho Yahshua, o nosso Senhor e Salvador, o Messias, que veio ao mundo nos livrar do mal, do pecado, e pelo seu sangue somos curados, somos lavados, somos remidos e transformados. Que a tua palavra nos ensina e que sejamos edificados por meio dela, e que o poder e operar do teu Espírito Santo haja em nossas vidas. E através do título de hoje, que a nossa mentalidade possa ser renovada e que nós possamos ser conduzidos até Cristo, como a tua palavra nos ensina, assim acreditamos e vivemos por meio dela. Em nome de Yahshua, para a glória do Pai Eterno. Amém. Quem aqui já está com a mente renovada? Ou quem aqui já está em Cristo? Nós podemos ter essas duas afirmações em nossos corações? Acredito que sim, né? Estamos no caminho de uma renovação cada vez mais em relação à nossa mente. Mas, creio por a gente estar aqui, já passamos algumas fases. E, ao mesmo tempo, acreditamos que os que estão aqui e os que vão assistir já está indo com um caminho de encontro ao Criador. Perfeito? Agora, vamos entender um pouco mais sobre essa questão da mente renovada e o caminho que nos leva para Cristo. Em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Viver diante do Pai e do Filho. Deveria ou deve? Deveria ser o desejo de nossos corações. Mas a realidade não é essa. Infelizmente. Cada um tem o direito de escolher o seu caminho, assim o Senhor deixou, ou escolher os seus caminhos, e decidir aonde vai querer morar na sua vida eterna. Nós não estamos falando de uma mente renovada para viver aqui. Nós estamos falando de uma mente renovada para viver na eternidade. Perfeito? No reino do Pai, ou você então vai escolher o teu caminho para viver no reino do Pai, ou afastado dele. Perfeito? Mas aqueles que anseiam estar com ele precisa de uma condição: ter a mente renovada. Que em outras palavras significa transformado, restaurado, para viver por meio do Espírito da Verdade. É o Espírito da Verdade que vai lhe ajudar a conduzir durante esse processo. O homem por si só, ele pode encorajá-lo, pode dar testemunhos, pode
falar das suas experiências. Mas somente o Espírito de Yahweh, somente o Espírito do Eterno, pode verdadeiramente renovar a tua mente e te levar para Cristo. Portanto, que possamos ser encorajados por essa ministração, romper os velhos padrões de comportamento que nos afasta do Pai Eterno, para poder viver em sua presença, provando de experiências únicas e reais, desde agora para toda a eternidade. Pois a mente renovada, ela expande de tal forma que a gente não consegue mais voltar a ser o que era antes. Portanto, a mente renovada nos expande para o caminho da eternidade. Nos expande para viver por meio da eternidade, ou seja, com Cristo em nossas vidas, com o Espírito de Deus em nós, porque somos templos do Senhor. E a palavra sendo a base das nossas decisões. Começamos então a nossa reunião missionária de hoje e esperançosos por encontrar respostas e que sejamos todos e cada um de nós aqui edificados por meio dessa palavra. Boa reunião missionária a todos nós. Então sigamos aí adiante. Qual que é o comportamento contrário que o impede de renovar a mente? Você poderia dizer, citar 1, 2, 3 comportamentos? Acredito que sim. Né? Porque existem várias situações que nos impedem de viver em Cristo. Existem várias situações que nos impedem a provar dessas experiências no Senhor. Mas vou trazer apenas um. Comportamento endurecido, obstinado e rebelde. Talvez um dia da tua vida você também foi assim. Algumas pessoas ainda estão neste processo de coração endurecido, obstinado e rebelde. Jeremias 5:23 nos ensina. O Senhor falando através da vida do profeta Jeremias. Mas este povo tem um coração obstinado e rebelde. Essas pessoas não conseguem renovar a sua mente. Não conseguem ir do caminho para Cristo. E ele continua. Eles se afastaram e foram embora. Essa é a consequência. Se você tiver um coração obstinado e rebelde, você vai se afastar da vontade do Eterno. Vai se afastar da presença do Pai na tua vida. E o que você vai fazer? Você vai embora. No primeiro momento você vai se afastar. No segundo momento, você vai embora. Em definitivo. Vai querer viver a vida conforme a sua maneira de pensar, de viver, porque é assim que somos. Nós, no final, somos a consciência. Nós, no final, somos os nossos pensamentos. É o que nós somos na realidade. Perfeito? É por isso que toda a verdade de cada ser está dentro do seu ser. Dentro do próprio homem. Toda a verdade está dentro de nós. E a verdade a qual nós enxergamos é por meio dela que somos ou não transformados. E vivemos por meio dela. Perfeito? Nós falamos outro momento sobre essa questão da realidade. O versículo base de hoje, como já foi dito aqui, encontra em Romanos 12, versículo 2. Mentalidade renovada que nos leva para Cristo. Primeira versão que a gente vai ver, a gente sempre coloca duas versões, a King James 1611, nos diz o seguinte: E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Já na nova tradução linguagem de hoje, que é um texto mais amplo, ela nos ensina o seguinte: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Perfeito?
Vamos entender então duas questões aqui. A primeira diz que a gente não deve se conformar com este mundo. E nos ensina que a gente não deve viver como vivem as pessoas deste mundo. Então, a primeira ação que eu tenho que ter de imediato para minha mente renovada é não viver conforme o padrão deste mundo. Se as pessoas estão indo por um caminho, eu tenho que fazer o caminho oposto que essas pessoas estão indo. Se o mundo acha normal certas práticas, certos atos, certos comportamentos, eu tenho que olhar para aquilo e falar, peraí, mas se o mundo está se agradando com isso, será que o Senhor está se agradando? Será se verdadeiramente esse é o caminho que eu devo seguir? Será se verdadeiramente esse é o caminho que eu devo ter como habitual, como prática da minha vida? Será que é por aí? Porque o mundo está indo para cá. E a palavra diz que eu não devo me conformar ou viver como vivem as pessoas desse mundo. É a primeira questão que eu tenho que analisar, a gente vai analisar um pouquinho. A segunda é, mas deixem que Deus os transforme. Quem vai te transformar? Não é o homem. Às vezes tem pessoas que, pela vivência, pelo aprendizado, pelas circunstâncias da vida, aprendeu, né, que nós também temos isso. Por quê? Nós nascemos e somos ensinados por quem? Pelos nossos pais. Então acreditamos que a palavra e tudo que a gente vai viver na nossa era, porque a palavra ela impacta várias eras, então a gente tem que entender que cada momento ela foi expressa de uma forma para aquele momento, para aquele povo. Então a nossa era é a nossa era onde o Messias veio e operou todas as coisas. E nós vivemos por meio da graça nessa era. Então é essa era que a gente tem que entender. As outras eras servem para nós de parâmetros, mas essa era serve para nós de decisão. E aí, o que eu tenho que entender? Mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Ou seja, eu preciso dar permissão para o Espírito do Eterno agir na minha vida. Porque nesse momento, como a palavra diz, que quem age no mundo, na vida das pessoas, é o Espírito da verdade. É o Espírito de Yahweh. Então eu tenho que permitir que o Espírito de Yahweh mude a minha vida. E não ficar buscando lideranças. Não ficar buscando pessoas para transformar a minha vida. Né? Na questão espiritual, nós estamos falando da questão espiritual. Se verdadeiramente eu quero sofrer uma transformação, eu preciso que Deus me transforme. A outra questão, para que a gente possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui entra uma divisão e algo muito complicado para muitos de nós. Nós queremos um Deus que nos sirva. Muitos não estão buscando um Deus para servi-lo. Inverteram seus papéis. Muitos estão buscando um Senhor para que ele se torne Senhor do Senhor. E não para ser o quê? Como a palavra pede para que a gente chegue diante do Senhor. De forma humilde. Perfeito? Então, a gente precisa entender isso, senão nós não vamos viver conforme a palavra. E nós não seremos transformados, como é o intuito dessa ministração de hoje. Né? Humilhai-vos ao Senhor. Né? Resistir ao inimigo, para que ele fuja das nossas vidas. Perfeito? Então, a gente tem que entender aonde que você vai colocar a tua confiança? Aonde você vai colocar a tua fé? Para que a gente possa compreender todo esse processo. Porque precisamos renovar a nossa mente para ter a perfeita compreensão da obra do Pai Eterno, por meio do Filho, o Messias. Nós precisamos renovar a mente para entender verdadeiramente o papel do Messias sobre a nossa geração. Qual o impacto real que o nosso Senhor
tem sobre a nossa geração. Porque se nós não transformarmos a mente, nós não vamos conseguir compreender a obra do Pai. Por quê? Porque nós vamos transferir para o homem a responsabilidade ao qual cada um de nós temos com o Eterno. Perfeito? Uma coisa que o Senhor tirou do meu coração, e eu tenho muita tranquilidade em relação a isso, é que o meu papel, por exemplo, é ensinar. O papel daqueles que ouvem aquilo que o Senhor trabalha no meu coração é querer aprender, colocar em prática ou não. Mas eu não tenho nenhum compromisso no sentido de, será que essa pessoa está aprendendo? Será que essa pessoa está se desenvolvendo? Não, porque isso é o Espírito Santo que vai ministrar. É o Espírito Santo que vai falar o coração das pessoas, aquilo, como a palavra diz, né? Examine-se e retenha-se o que é bom. Perfeito? Tem coisas aqui que vai servir para a pessoa de um jeito. O que eu estou falando aqui para outra pessoa vai servir de uma outra forma. Mas eu não preciso ficar preocupado no sentido de que como se a pessoa vai ser aprovada ou não. Porque para ela ser aprovada, ela precisa aceitar o processo. E o processo começa pelo aceitar o Messias, aceitar o Espírito na vida, né, o Espírito Santo na vida, né, e o Pai como seu verdadeiro aliado. E não como alguém que está ali para te cobrar ou te imputar as coisas. Porque, na verdade, não é essa era que a gente está vivendo. Perfeito? E não sede conformados com este mundo. Olha que interessante. E não sede conformados com este mundo. A primeira questão que vem na minha cabeça é advertência e uma ordenação. E não. O Senhor está nos advertindo e ao mesmo tempo nos dando uma ordenança. A questão do sede é o quê? Uma permissão, um consentimento. Quantas vezes nós consentimos em viver conforme o padrão do mundo? Quantas vezes nós damos permissão para que o mundo entre na nossa mente? Perfeito? Aí a próxima etapa, conformados, ou seja, forma, modelagem. Você está se moldando conforme o mundo? Você está tomando a forma do mundo? Porque as pessoas precisam olhar para você e não olhar para a aparência, não olhar para a forma que você está vestido, não olhar para a forma que... Não é isso. Mas a pessoa tem que olhar para você e ver que existe algo diferente na tua vida, que é o Espírito de Deus. Talvez a pessoa não saiba ainda, mas ela está vendo que há algo diferente em você. Mas não é tuas vestes, é a pessoa. Assim como Moisés, quando ia ter encontro com o Eterno, ele saía e o rosto estava figurado em forma de luz. E as pessoas viam e sabiam que ele tinha tido encontro com o Eterno por causa disso. Então você está refletindo o espírito de Yahweh na tua vida? Você está refletindo Yahshua na tua vida? Você está refletindo o Pai na tua vida? Por quê? Porque quando o Senhor fala com este mundo, Ele está dando um sentido prático, ao mesmo tempo literal, referindo-se a tudo que é visível. Tudo que está no mundo visível, você está se moldando a esse padrão? Porque se você estiver se moldando a esse padrão, você não vai conseguir ter a mente renovada. Qual que é o intuito dessa ministração? Você provavelmente, às vezes, em algum momento, você não vai estar indo ao caminho do Senhor. Por quê? Vamos rapidinho aqui. Pense uma coisa. Se você está indo no caminho do mundo, quais são as suas prioridades? Conforme o mundo. E o que o mundo tem incutido em nossa mente hoje, se você pesquisar? Você tem que ser próspero. Você tem que ser bem-sucedido financeiramente. Você tem que ter um bom emprego. Você não pode estar à margem da sociedade. Perfeito?
Concorda? Não, você tem que ser... É claro que a gente tem que estudar. Mas não, você tem que ser assim, ó, você tem que estudar, mas olha o gatilho mental. Você tem que estudar para ter uma boa profissão, para ganhar, para ser bem sucedido financeiramente, para você realizar seus sonhos. Peraí. O que o Senhor quer para a tua vida? Porque esse é o padrão do mundo. Esse é o padrão do mundo. Mas aí você está dizendo então que eu não preciso estudar? Não, você tem que estudar. Na verdade, você tem que ser o melhor da escola. Por quê? Porque a palavra nos ensina para a gente ter um espírito de excelência em tudo que a gente faz. Aqui não é essa questão do estudo. É a questão aonde você está colocando o teu coração. Perfeito? Como você está se direcionando em relação às coisas do mundo. Mas o estudo, você tem que ser o melhor. Você tem que ser aplicado. Pegue o exemplo de Daniel. Daniel foi aplicado em todas as coisas. E é claro que o que aconteceu com Daniel depois? Se tornou o quê? Um governante. Ficou abaixo do rei. Por quê? Porque ele era aplicado. E ele desenvolveu o espírito de excelência. Então a nossa geração precisa desenvolver um espírito de excelência. Nessa questão, Paulo ele se refere a essa parte do sistema do mundo, iníquo, de pecados e de transgressões, que predomina em nossa era. Por exemplo, ele se refere aos conceitos doutrinários e ideologias da humanidade caída e inimiga de Yahweh, onde os valores, os princípios destes tiveram seus entendimentos cegados por quem? Pelo Deus desse século. Onde a gente encontra isso? 2 Coríntios de 4 a 4. Capítulo 4, versículo 4. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Eu quero ter a mente renovada, ou a minha mente está renovada. Mas a pessoa está fazendo tudo o que o mundo quer que a pessoa faça. A pessoa está seguindo toda a regra conforme o mundo ensinou que é o sucesso. Peraí, você não para pensar? Será se realmente esse é o caminho que o Senhor quer para a tua vida? Mas, o que acontece? O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes. Quem que é os descrentes? Era uma pessoa que um dia era crente. No sentido de crer na palavra. Não estou falando crente né? De crer na palavra. É nesse sentido. Ele conseguiu cegar essas pessoas que tiveram contato com a palavra, provaram da palavra, mas se tornaram descrentes. Porque o entendimento dessas pessoas ficaram cegos. Ou seja, aquilo que a sabedoria dele, a inteligência dele, se perdeu, o conhecimento dele se perdeu. Ele abandonou o conhecimento do eterno, que é a palavra, e optou pelo conhecimento do mundo. Simples assim. Mas qual que é o propósito disso? Qual que é o propósito desse Deus dessa era? Para que não vejam a luz do evangelho. Ou seja, para que você não leia a palavra e comece a seguir os princípios da palavra. E aí entra aquelas filosofias do mais ou menos, não é bem assim, você está sendo rígido demais. Tem coisas que a gente não pode negociar. Na verdade, o que Deus ama, você ama. O que Deus odeia, você passe a odiar. Mas não a pessoa ou as pessoas. O comportamento. Nós estamos falando do comportamento errado. Você não vai brigar com as pessoas porque as pessoas escolhem um modo de vida diferente ao seu. Cada um tem a opção de escolher ao que quer servir, ao que quer acreditar, os valores e princípios. Existe uma liberdade. E essa liberdade ela tem que ser digerida por todos nós e aceita por todos nós, porque é assim que o Senhor quer
Que cada um busque o entendimento, o conhecimento e siga o seu caminho. Né? O Eterno não quer forçar a goela abaixo a palavra dele, o entendimento, o conhecimento, que é uma obrigação. Não. Cada um tem a sua escolha a fazer aqui nessa terra. Agora vamos entender uma coisa. O que estão em Cristo? As pessoas que estão em Cristo. Não devemos permitir ser moldado pelos padrões de comportamento que as pessoas vivem de modo aparente, neste presente século, contrário aos ensinamentos da palavra do Eterno. Isso deveria ser algo nos nossos corações. É a primeira questão. O sentido prático disso. Se as pessoas do mundo, como disse aqui anteriormente, estão indo para uma direção em seus padrões de comportamento que desagradam o Eterno, os que estão em Cristo deveriam ir no sentido contrário. Não permitindo sequer ter em sua mente um sentimento de aceitação ou de consentimento, com quaisquer práticas contrária ao que aprendemos por meio de Cristo. Nós não devemos ter aceitação, nós não devemos ter no nosso coração o consentimento. O que nós devemos fazer então? Ore pelas pessoas. Coloque, apresente essas pessoas diante do Eterno. Fala, Senhor, se for a tua vontade, muda o coração dessa pessoa. Senhor, se for a tua vontade, mude a vida desta pessoa. Você tem que desenvolver, se você verdadeiramente está em Cristo, ter íntima compaixão pelas pessoas. Você tem que ter amor pelas pessoas, orar por elas, e não simplesmente criar julgamentos, sentenças. É isso que a gente deveria estar fazendo. Deveria ter aprendido por meio da palavra, por meio do Messias, por meio dos discípulos, por meio dos profetas, e colocar em prática. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Pelo contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. 2 Coríntios 4:7. O que devemos fazer? Antes renunciamos. Vocês conseguem entender isso? Para eu ter uma mente renovada e ir de encontro a Cristo, antes eu preciso fazer o quê? Renunciar. Mas olha o que Paulo traz de forma muito interessante. Aos procedimentos secretos e vergonhosos. Ele não está nem falando aquilo que está público e notório. Aquilo que está no secreto. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Aí vem para a parte da exposição. Que nós não deveríamos agir no engano e torcer, ou seja, modificar a palavra do Eterno. Aí ele, o que ele pede, o que ele nos exorta? Pelo contrário, mediante a clara exposição da verdade, que é a palavra, deveríamos recomendar o quê? A consciência de todos diante do Eterno. Então, orar pelas pessoas. Entregar essas pessoas para o Eterno. Para que o Eterno possa transformar e mudar a consciência dessas pessoas. Agora, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer para que a minha mente seja renovada? Mentalidade renovada. Mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Transformai-vos. Vem do verbo grego metamorfo, que significa metamorfose. Este mesmo verbo foi usado para descrever a transfiguração do Messias. Metamorfose
transfiguração, transcendência. Vocês conseguem compreender a profundidade disso? Eu falei 3 processos aqui: metamorfose, transfiguração e transcendência. Mas por onde que isso começa? Transição. Você já ouviu essa palavra? Já, né? Transição. Tudo na tua vida começa pela transição. Indo da transição natural, terrena, para a transição espiritual. Tudo na tua vida passa por transição. E essa transição, você vai viver ciclos, né, e etapas, processos, para que você vá se transformando. Perfeito? Precisamos compreender que o processo de metamorfose que ocorre em nós é realizado de dentro para fora, onde as raízes malignas são expelidas, removidas da nossa mente, por meio do Pai Eterno, através do Espírito Santo, que opera em nós a vontade do Pai. Isso tudo graças ao Messias. Perfeito? Então a gente precisa viver essa metamorfose. Qual que é o exemplo prático de metamorfose? Que você encontra, por exemplo, na natureza? Borboleta. O que a borboleta era antes de ser borboleta? Lagarto, isso mesmo. E o que você é antes de ter a mente renovada? Você entendeu? Você entende? Se você não conseguir fazer uma separação de você mesmo, significa que ainda você está na velha criatura. Que ainda você está no padrão do mundo, que ainda você está vivendo como os costumes do mundo. Então você vai precisar entrar no teu casulo. Lá dentro você vai precisar morrer. O velho homem precisa morrer. Depois deste processo você vai ter o quê? A metamorfose, o novo homem, o novo ser, a nova criatura. Perfeito? De uma forma bem singela. Neste processo de metamorfose, ganhamos uma nova identidade. Aonde você vai ganhar a nova identidade? No processo de metamorfose. Você já entrou no casulo? Quem é que entrou no casulo? Eu entrei no casulo? Isso. Quando você entrou no casulo, você achou que você ia ficar o mesmo, não é verdade? É, porque a lagartinha também acha que ela vai ficar o mesmo. Ela vai entrar lá só para hibernar. Só para ficar um pequeno período hibernando. Mas é quando ela sai com as asas fortes e renovadas, ela vai pulverizar o mundo. Sabe o que isso significa? Quando você tiver a identidade certa em Cristo, você vai pulverizar o mundo. Através do quê? Da palavra do Messias. Porque é a palavra do Messias que é a vida. A tua identidade tem que estar em Cristo. As pessoas vão olhar para você e vão identificar Cristo na tua vida. Mas não porque você fala, não porque você se veste, não porque... Não. Pelo que você é. Simplesmente assim. As pessoas vão olhar e sem você dar uma palavra, eles vão ver Cristo em você. Sem você dar uma palavra, eles vão falar, nossa, mas essa pessoa passou por uma transformação. É isso mesmo. Você vai falar, isso mesmo. E aí, através dessa nova identidade, passamos a ser chamados o quê? De filhos do Eterno. Vocês entenderam mais ou menos o processo? Aí tem pessoas que, assim, alguns grupos de pessoas, largado, vão entrar no casulo. Não quero morrer. Vou entrar no casulo. Não, é dor. Vou sofrer. Tem que entrar no casulo? Não entro. Esse foi o primeiro grupo que a gente viu, de coração obstinado, de coração duro. Aí vai se afastar do Eterno, e aí vai fazer o quê? Aí vai virar o segundo grupo. Continua sendo largado, mas falando como se fosse uma borboleta. Mas não tem identidade em Cristo. Cria uma identidade falsa.
não tem o Espírito, aprende a doutrinação da palavra. Porque tem uma boa forma de comunicar e de se expressar. E aí cria uma boa oratória, une o que é fácil, uma boa oratória, com um bom entendimento, e cria uma falsa identidade. E aí, muitos chamam estes largatos de filhos do Eterno. Mas o que o Eterno fala sobre essas pessoas? Apartai-vos de mim, porque eu não os conheço. Mas quando vamos ter essa revelação? Na eternidade. Porque cada um de nós que vai por esse caminho, ou após perecer, ou a vinda dele, vai ter o seu encontro com ele. Perfeito? Então nós temos que entender que, se eu não permitir sofrer este processo de transformação, eu não vou ter a minha mente renovada. Isso é o princípio de tudo. A transição começa por aqui. Aí eu vou ter 4 ciclos. Transição. Guarda no coração de vocês, anote aí. Transição, metamorfose, transfiguração, transcendência. Talvez um dia eu traga um ensino só sobre esses 4. Mas entenda o ciclo e o processo, porque o Messias, ele fala que vocês farão muito mais coisas do que eu fiz, porque ele ia para o Pai. Então, quando ele transfigurou, ele ensinou o processo. Ou você acha que o Senhor fez por acaso? Não, eu vou fazer porque eu vou mostrar que eu sou bom mesmo, hein? Aí eu vou me transfigurar aqui para mostrar para os meus discípulos. Não, irmão. O Senhor, o Eterno, né, o Filho, era livre de vaidade. Ele estava mostrando para nós os processos. Ele estava mostrando para nós como as coisas acontecem no reino. Agora, olha aqui o que nos diz Romanos 8,14. Pois aqueles que são guiados... É verdade, eu sei. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Que são guiados por quem? Pelo Espírito de Deus, meu irmão. Você quer ser chamado filhos de Deus? Então você precisa ser guiado pelo Espírito de Deus. E aonde o Espírito de Deus vai te levar? Primeiro pelo processo de transição. Depois pelo processo de metamorfose. Nem pense em transfiguração, em transcendência, se você não quiser viver os 2 princípios. Nem pense em identidade se você não quiser viver os 2 princípios. Você precisa querer viver os 2 princípios. E somos alimentados direto pelo Espírito do Eterno para suportar o que antes para nós era normal, a opressão, o engano e a natureza pecaminosa, carnal, que luta para manter o controle da situação. Então nós precisamos ser revestidos pelo Eterno. Por quê? Pelo Espírito. Por quê? Porque a partir daí começa a nossa eternidade. Nós não estamos mais na Terra, espiritualmente. Por isso que é transição e metamorfose. Nós não estamos mais na Terra. E aí o que vai acontecer? A opressão vai vir sobre você, porque você se torna filho da luz. E o que mais vai acontecer? O engano vai vir sobre você, porque você se torna filho da luz. E a natureza pecaminosa, carnal, ela ainda vai querer manter o controle da situação. Ela vai querer que você peque. Se você for lá em Abel e Caim, quando você vai ver, antes de Caim cometer a questão da morte, do pecado, o que o Messias fala para ele? O pecado está querendo te dominar. Mas é importante que você domine o pecado. Vocês estão entendendo?
Ah, mas eu não consigo. Ah, não. Para. Você está entendendo tudo errado. O Espírito de Deus está sobre você, ele vai te ajudar a dominar o pecado. A tua mente não pode consentir, lembra? A tua mente não pode consentir com a tua fraqueza. Porque a tua força está no alto, está no Messias, não está em você. Para da tua fraqueza. E coloque a tua mente nele. Para das tuas limitações, porque você está em transição, você está na metamorfose. Deixa ele agir dentro de você, através do Espírito. Muitas pessoas acham que o Espírito de Al só veio para convencer do pecado, da justiça e do juízo. É muito mais que isso. E é por isso que você precisa ter o Espírito de Iarro como teu amigo. Como verdadeiramente teu conselheiro. Para que verdadeiramente você sofra o processo verdadeiro da transformação. Em Gálatas 5,17 nos ensina: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. E o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. E por meio desse processo que alcançamos os níveis mais altos de intimidade com o Pai Eterno. Mas antes eu quero trazer um pouco essa questão. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. A tua carne está militando contra a tua parte espiritual? Maravilha, você está vivo na eternidade. Porque se você estiver cedendo aos desejos da carne, você está morto espiritualmente. A carne está querendo guerrear, está ali fazendo você ficar em conflito interior. Consegue dar glória a Deus? Porque significa que você está vivo. Tem pessoas que falam assim, eu estou passando tanta prova, mas tem pessoas que estão cedendo. Mas tem outros que não estão cedendo. E o que o Senhor busca nessa época? Pessoas que não vão ceder. Porque, como a palavra do Senhor diz, assim é, o Senhor busca os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Então você precisa tomar uma decisão na tua vida. A qual lado você vai? A qual caminho você vai seguir? Olha o que o nosso Senhor, o Messias, nos ensinou. João 14, 12. Digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim, fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas. Porque eu estou indo para o Pai. Porque tem pessoas que quando olhar esse estudo e falar assim, nossa, transfiguração, transfigurar por meio da fé. Você crê nisso? Transfigurar por meio da fé. Porque o Senhor mesmo disse que nós iríamos fazer obras maiores. E isso ele não limitou a nada. Transcendendo em espírito e em verdade, para que experimentei qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Eterno. Que possamos ter em nossos corações esse desejo, como filhos, se achegar cada vez mais perto do Pai Eterno, com Yahshua, e assim como ele nos ensinou, e assim como ele ensinou seus discípulos como Tiago, aproximem-se de Deus. E ele se aproximará de vocês. E aí ele fala uma coisa bem dura, mas que nós precisamos viver. Pecadores, limpem as mãos. E vocês, que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Tiago 4:8. Eu quero ter a mente renovada, eu quero viver uma vida com Cristo. Viva por meio da palavra.
Ou seja, aproxime-se do eterno, ele vai se aproximar de você. Mas entenda, pecador, aí você fala assim, eu sou pecador. Você é pecador? Eu sou. Limpem as mãos, ou seja, peraí, olha o que você está fazendo. Está agradando ao eterno? Porque se você quer se aproximar dele, você não pode ficar com as mesmas práticas. Limpem as mãos. E aquele outro grupo que tem a mente dividida, o que tem que fazer? Purifique o coração. Busque unidade no teu espírito. Purifique o teu coração. Perfeito? Mas por que isso é importante? Para viver a plenitude do espírito da verdade no homem, a partir do agora. Pois a eternidade, eu creio nisso, gente, que eu vou falar para vocês agora. Eu creio que ela começa a partir da realidade da sua consciência, de ter aceitado o Messias no seu coração. Ou seja, a partir de que a tua realidade tem a convicção da existência do Messias, começa o processo da eternidade na tua vida. Enquanto você não tiver essa plenitude, a tua consciência ainda vai estar dividida. E a gente viu isso aqui em outras aulas. Eu recomendo você que não assistiu, assistir o vídeo da mentalidade dividida. E aonde a gente vai chegar nisso tudo? João 4, 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Sabe aquela questão de busca por emprego? Aí tem uma plaquinha lá, procura-se. Para essa área, para essa área, para essa área, né? Agora o Senhor está procurando uma área específica. Verdadeiros adoradores. E você é um verdadeiro adorador? Já foi lá na empresa chamada O Messias Comanda Tudo? E assinou lá a tua carteira e falou assim, Senhor, eis-me aqui. Agora não sou eu quem vive, mas o Senhor que vive em mim. Você já fez isso? Porque se você não fez isso, como ele vai coordenar a tua vida? Como ele vai comandar o teu coração? Como você vai obedecê-lo? Como você vai fazer as coisas que ele quer para você fazer? Como que ele vai te dar um caminho seguro? Não que seja a tua vontade. O caminho seguro não significa ser a tua vontade. Como? Então você precisa buscar a mente renovada, como a gente colocou aqui logo mais. Agora, por fim, e para finalizar o dia de hoje, precisamos desenvolver dentro desse processo 2 caráteres. Se você não desenvolver esses 2 caráteres, acredito que a tua mente não vai conseguir ser renovada. Você já sabe qual é esse caráter? Talvez o que Deus trouxe ao teu coração seja diferente do que eu vou colocar aqui. Mas, vamos lá. A primeira questão, em 1 João 2,6. Quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. Se você quer referência para a tua vida, é Cristo, não é o homem. Você quer referência para a tua vida, é Cristo. Estude Cristo. Aí você vai ter referência. Não se apoie em homens. Eu vejo um monte de pessoas falando de forma frustrada porque tal liderança me magoou e tudo. É porque você colocou o teu coração no lugar errado. Aí agora tenta culpar o Eterno pelos seus erros, porque você colocou o teu coração errado. Porque se você se frustrou por causa de pessoas, o teu coração está no lugar errado. Seja o que for e quem for. Agora vamos entender então a primeira questão do caráter de Cristo aqui para a gente desenvolver. Humildade. Você não vai conseguir ter uma mente renovada se você não for uma pessoa humilde.
Tiago 4:10 nos ensina: humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Você precisa fazer o quê? Humilhar-se diante do Senhor. Pensa, uma pessoa soberba vai conseguir se humilhar diante do Eterno? Uma pessoa egoísta, vaidosa, vai conseguir se humilhar diante do Senhor? Não vai, porque ele vai achar superior ao Senhor. A consciência dele vai estar nesse caminho, de ser um ser superior. E algumas pessoas vão acabar achando que o Senhor tem que se humilhar para ele. Que é assim que, infelizmente, acontece essa inversão. Se você olhar em muitos lugares, já existe essa inversão. Por quê? A prática. O comportamento denuncia a quem as pessoas estão adorando. Muitos lugares as pessoas vão lá como eles o centro da atenção. E não é o Eterno o centro da atenção daquilo que eles estão indo buscar. Então, humildade. Desenvolva humildade. E a segunda questão, excelência. Daniel 6:3 nos ensina. Então, o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito de excelência, um espírito excelente, desculpa. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. E olha só que interessante, ele foi superior aos presidentes e aos príncipes daquela época. E aí o que o rei pegou? Colocou ele sobre todos os outros. Então você precisa desenvolver um espírito de excelência para você viver a plenitude do Eterno na tua vida. Agora, alguns ensinamentos para a gente finalizar o nosso estudo de hoje. Mentalidade renovada o leva para Cristo. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Ir para casa, por meio de Cristo, renovando a nossa maneira de viver. Isto é, demonstrar de forma prática o amor do Pai Eterno. Aplicando em sua vida os seus ensinamentos, palavras e modo de vida ao qual ele se agrada. Isso resulta numa fé genuína, que vai produzir um efeito no interior do homem por meio do espírito de Yahweh. Cada experiência vivenciada se tornará única, gerando intimidade e fortalecendo essa aliança. Aprenda a viver por meio dessa nova mentalidade, o quanto antes, mas respeitando os processos que vão surgir pela frente. Tratamento, purificação, refino e santificação. Assista ali o vídeo da graça ao presente de Yahweh, para o melhor esclarecimento desses processos. Mas você precisa aceitar esses processos de tratamento, purificação, refino e santificação. E aí você vai conseguir alcançar uma mente renovada e indo do caminho para o Senhor e saindo do caminho ao qual o mundo te atrai. Uma questão que você tem que responder para a gente finalizar o encontro é que o que tem te atraído ultimamente? As coisas do mundo ou as coisas do Eterno? Se a maior parte da tua vida está sobre as coisas do mundo, significa que o mundo ainda tem um peso sobre a tua vida. O mundo ainda tem um peso sobre as suas decisões, seja elas quais forem. Se você está sob o crivo, sobre a direção da palavra, o Espírito de Yahweh está agindo sobre você, o mundo já não tem mais aquela atração. O desejo do mundo já não vai ser mais o mesmo. A vontade pelas coisas do mundo já não vai ser mais o mesmo. Por quê? Porque você está sendo guiado, você está sendo renovado pela mente e você está indo ao caminho do Criador. Perfeito? Então, para a gente finalizar e concluir o nosso ensino de hoje, vou fazer novamente a leitura aqui através da Nova Tradução Linguagem de hoje, e aí a gente faz uma oração e finaliza o nosso encontro. Mentalidade renovada leva para Cristo, Romanos capítulo 12, versículo 2. Foi o que acabamos de estudar, de aprender um pouco mais sobre.
Não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Aprendemos que isso é uma constatação. Perfeito? E é uma direção segura que o Eterno está nos dando. Mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Ou seja, renove a sua mente. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Que a gente possa viver por meio da palavra, como irmãos em Cristo, como amigos em Cristo. E é o Espírito do Eterno que nos liga em Cristo. Nós não somos ligados através do homem, nós somos ligados através de Cristo, através do Espírito, através do Pai. Lembre-se sempre disso. Perfeito? Então, para finalizar, vamos fazer uma oração agora? Se vocês quiserem ficar em pé, sentado, fica à vontade. E aí a gente finaliza o nosso ensino de hoje. Pai Eterno, em nome de Ialcha, o teu filho, agradecemos o ensino de hoje. Sim, Senhor, porque o ensino de hoje trouxe a nós clareza acerca do processo ao qual devemos passar, viver e aprender por meio da tua palavra, por meio do teu Espírito, por meio de Ialcha e por meio de ti, Pai Eterno. Que no dia de hoje possamos sair revigorados, com a esperança renovada, com a fé renovada e com um caminho, Senhor, de transformação. Que o velho homem possa cada vez mais perecer dentro de nós. E que a nova criatura que está em ti, essa seja manifesta através do teu Espírito, através do teu operar, através do teu poder, para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Ialcha. Amém. Obrigado e até o próximo vídeo, pessoal. A paz de todos.